É muito louco parar pra pensar que a gente quase não se comunica de forma 100% literal no dia a dia, né? Pensa bem, se alguém fala que tá tão cansado que poderia dormir por um século, ou se a gente lembra daquele verso super famoso do Camões, amor é fogo que arde sem se ver. Bom, o uso figurativo já tá ali bombando na nossa cara. Olá pra todo mundo, que bom ter vocês aqui para mais uma análise. Hoje a gente vai desvendar de vez as famosas figuras de linguagem, entender como elas dão vida, dão aquele tempero pros textos e, claro, examinar exatamente como tudo isso é cobrado lá na hora H, na prova do Enem. Então, só para a gente se organizar e não se perder, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 pontos rápidos. Primeiro, a clássica batalha, denotação versus conotação. Depois, a gente passa pelas figuras de palavras, figuras de pensamento e figuras de sintaxe. Por último, o que todo mundo quer saber, como isso realmente cai na prática no Enem. Bora lá? Beleza, vamos mergulhar direto nisso. Seção 1, denotação contra conotação. Essa é a chave para abrir todas as outras portas. Para começar, o que é uma figura de linguagem na sua essência? Basicamente, é uma forma de expressão que foge, e foge de propósito, tá? Daquelas regras mais engessadas da linguagem literal e denotativa. Sabe quando o autor pega o sentido original de uma palavra e meio que estica ele? Pois é, ele faz isso para criar um impacto específico, dar uma intensidade maior ou transmitir uma emoção muito mais profunda na mensagem. A palavra ganha uma força extra. E olha só, aqui está o grande segredo da coisa toda. A gente precisa muito separar esses dois conceitos na cabeça. A denotação é aquele sentido literal, super objetivo, é o que está lá no dicionário, sabe? O fogo denotativo, por exemplo, é a combustão física, a chama pura e simples da fogueira. Agora, a conotação é o sentido figurado, é o lado subjetivo e poético. Quando alguém diz que o amor é um fogo que arde, a gente já pisou no terreno da conotação. E é exatamente nesse mundinho poético e figurado que as figuras de linguagem habitam. Só para dar uma mapeada geral e ajudar a organizar os estudos, as gramáticas oficiais dividem esses recursos todos em 4 categorias principais. Temos as figuras de palavras, também chamadas de semântica, as de pensamento, as de sintaxe ou construção e, por fim, as de som. Na nossa explicação de hoje, o radar vai focar totalmente nas 3 primeiras, porque elas constroem a base absoluta do que realmente costuma chover nas questões. Muito bem, avançando para a seção 2, figuras de palavras. Isso ilustra brilhantemente uma diferença bem sutil, mas que derruba muita gente por confusão. Olha só a comparação. Nela, a gente tem um conectivo super explícito. Alguém vai lá e diz, a cantora é como uma deusa. A ponte de ligação está lá, escancarada. Já na metáfora, que as provas simplesmente adoram, essa comparação vira implícita. A gente arranca o conectivo e a afirmação vai direto ao ponto. A cantora é uma deusa. Percebem como o impacto, a força da metáfora é muito mais direta e imediata? Outra ferramenta que a gente usa o tempo inteiro e quase nem nota é a metonímia. Ela funciona fazendo umas trocas totalmente lógicas de termos. No dia a dia, a gente vê muito isso. Em vez de a pessoa dizer que vai ler o livro do Machado de Assis, ela solta um vou ler Machado de Assis. A obra foi substituída pelo autor. Ou então, beber um cálice. Na verdade, a gente bebe o líquido que está dentro, certo? E aquela vontade universal de ter um teto. Obviamente, a pessoa quer a casa inteira, não só o telhado. É a famosa substituição da parte pelo todo. Agora, uma que é sensacional para o cotidiano é a catacrese. Sério, ela preenche os buracos do nosso vocabulário de um jeito muito prático. Pensa bem, não existe um termo específico no dicionário para a base que sustenta uma mesa. Então, o que a gente faz? Pega emprestado do corpo humano e cria o pé da mesa. O mesmo vale para a boca da garrafa. É o uso figurado salvando a nossa pele sendo repetido todos os dias. O que nos leva à seção 3, figuras de pensamento. Ser um pouquinho exagerado é quase que um traço da comunicação humana, né? E a gramática deu o nome chique de hipérbole para isso. Dizer que poderia dormir por um século é o exemplo clássico. Como os professores sempre brincam, se alguém dormir por um século, olha, pode chamar o coveiro porque a pessoa já partiu dessa para melhor. Brincadeiras à parte, esse exagero intencional serve inteiramente para maximizar aquela sensação de cansaço extremo. Do outro lado da moeda, a gente tem a ironia. Essa é a verdadeira arte de sugerir exatamente o oposto do que você está afirmando com as palavras, criando aquele tom super crítico, humorístico ou até sarcástico. Imagina chamar de santo um menino que acabou de derrubar sua coleção de discos 3 vezes. O contexto simplesmente inverte totalmente o sentido literal da palavra, deixando a crítica no ar. Então, o ponto crucial aqui é sacar muito bem as diferenças entre antítese e paradoxo para evitar erros feios na hora da prova.
Ambos lidam com os opostos, mas de jeitos bem diferentes. A antítese pega palavras opostas e coloca lado a lado de uma forma que faz sentido lógico, tipo falar sobre o bem e o mal na mesma frase. Já o paradoxo é um curto-circuito na mente. É um choque literário que junta ideias que na lógica pura deveriam se anular. Por exemplo, eu tô cego e vejo. Causa uma estranheza danada no começo, mas entrega uma mensagem conotativa muito mais profunda. Indo em frente para a seção 4, figuras de sintaxe. O pleonasmo é o famosíssimo rei da redundância. Quando alguém solta um "vi a abdução com meus próprios olhos", a gente logo pensa, ué, mas com o que mais seria possível ver? Mas aqui tem um detalhe super importante. É preciso separar o pleonasmo vicioso, que é aquele rinho comum no nosso dia a dia, tipo subir para cima, do pleonasmo literário. O literário é usado muito de propósito por grandes autores, justamente para injetar uma dose massiva de ênfase na mensagem poética. Não é erro, é estilo. E finalmente chegamos nela, a seção 5. Como isso tudo cai no Enem? Vamos conectar a teoria com o mundo real. Olha que caso interessante. Numa questão bem marcante do Enem lá de 2011, eles colocaram uma charge que traz uma metáfora visual espetacular. O desenho mostrava aquela conhecida marcha da evolução humana. Começava com o primata bem curvado e ia até o homem andando ereto. Mas aí, no finalzinho da imagem, o ser humano volta a ficar curvado, com uma postura idêntica à do primata. Só que dessa vez, a postura se deve ao uso constante de um computador. Diante dessa imagem super forte, a pergunta da prova queria saber qual era a consequência, o que esse impacto tecnológico poderia causar. A resposta correta apontava para o surgimento de um ser humano que fica totalmente dependente de um novo modelo tecnológico. Ou seja, reparem que a metáfora visual ali não estava nem um pouco a fim de dar uma aula de biologia sobre o passado. A ideia era fazer uma constatação social e crítica bem direta sobre a nossa atual submissão à tecnologia. E para fechar as nossas referências, a gente volta rapidinho à poesia clássica, que praticamente domina os textos de literatura nessas provas. Vamos pegar aquele trecho de Luís Vaz de Camões que a gente comentou lá no início. Descrever o amor como uma dor que desatina sem doer é a pura glória do paradoxo. O autor junta ideias que parecem totalmente irreconciliáveis para tentar traduzir a complexidade desse sentimento. Isso exige da gente, leitores, a capacidade de ir muito além do sentido do dicionário. Gente, é fascinante perceber que as figuras de linguagem não moram só em provas complicadas e livros didáticos. Elas estão presentes nas charges, nas letras daquelas músicas que não saem da cabeça e até na forma como o humor é construído hoje em dia na internet. Então fica aqui uma provocação final. Da próxima vez que vocês ouvirem um grande hit tocar, ou quando derem aquela risada de um meme novo, que tal tentar decifrar qual figura de linguagem está sendo usada ali para criar aquele efeito? A presença desses recursos no nosso cotidiano é gigantesca. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise por aqui e ótimos estudos!